Olá, crianças, tudo bem com vocês? Quero saber como é que vocês estão. Eu sei que está todo mundo em casa, sem aula, porque estamos que ficar isolados por causa desse vírus que está circulando pelo planeta todo, né? Aqui no Brasil, na Guatemala, nos Estados Unidos, no Equador, uma coisa assim muito triste, né? Mas a ordem das autoridades é que a gente fique em casa esperando que tudo isso passe. E vai passar. Mas esse tempo que nós estamos em casa, nós não podemos ficar sem fazer nada, né? Temos que ocupar o tempo com coisas boas. Podemos jogar, podemos brincar. As meninas brincam de boneco, os meninos jogam bola. Podem, as meninas podem cozinhar junto com a mamãe, os meninos podem consertar e lavar o carro junto com o papai e tirar um tempinho também para ler a Bíblia, conhecer as histórias da Bíblia, conversar com Jesus, que ele gosta muito de conversar com as crianças. Então, vamos aproveitar esse tempo de uma forma útil, tá certo? Eu mesmo estou aproveitando de uma forma muito boa. Estou fazendo histórias, escrevendo histórias para contar para vocês. Então, hoje, eu vou contar aquela história que eu prometi no Vida ao Passado. Vida ao Passado, eu contei a história da criação da Terra, do nosso planeta. E nós vimos que a cada dia Deus fazia uma coisa acontecer no nosso planeta. E depois ele criou Adão e Eva, mas Adão e Eva pecaram, tiveram que sair do jardim do Éden, porque Deus não gosta de pecado. E Deus ficou olhando assim muito triste, vendo Adão e Eva saírem do jardim do Éden, porque todo dia Deus descia naquele jardim para conversar com eles. E era muito agradável a conversa. E Adão e Eva tiveram que sair do jardim do Éden porque desobedeceram a Deus. E Deus ficou olhando e disse: mas eu vou trazer eles de volta. Eu vou bolar outro plano. Ele fez o plano da criação. Ele disse agora que ia elaborar outro plano para trazer Adão e Eva de volta. Ele ia trazer Adão e Eva de volta, mas também ia trazer todos nós que viemos de Adão e Eva. Eles casaram, foram tendo filhos e mais filhos, e o filho dos filhos. Então, todos nós viemos de Adão e Eva. Todos nós viemos com essa natureza de pecado. Então, Deus elaborou um outro plano para trazer todos nós de volta a esse jardim, ao jardim do Éden, que é a presença de Deus. Agora, vocês sabem que Deus descia todas as tardes naquele jardim, no jardim do Éden, para conversar com Adão e Eva. E Jesus, que é o Filho de Deus, ou seja, é o Deus Filho, o Deus Pai tem o Deus Filho. Também gosta muito que todos nós conversemos com ele. Ele gosta assim no momento que a gente vai para o quarto, fica sozinho, refletindo, meditando na palavra dele, lendo a Bíblia, e de repente ele aparece e a gente começa a conversar com ele. É tão legal. Vocês já fizeram isso? Se não fizeram, experimentem, que é muito bom. Mas o plano que o Deus Pai queria para trazer Jesus trazer para a terra era, ele disse assim: meu filho Jesus não tem nenhum pecado. Ele é como eu não tenho nenhum pecado e meu filho Jesus também não tem. Então eu vou mandar ele para a terra para ele ensinar aos homens como viver sem pecado. Então Jesus viria aqui para a terra, como veio, para ensinar a humanidade. Naquela época ensinou aquelas pessoas que estavam ali ao redor dele. E hoje ele nos ensina através da nossa leitura da Bíblia, que a gente vai conhecendo ele, e ele vem também. E ele vai nos ensinando como ter uma vida sem pecado. Então,
o Deus Pai disse assim: mas eu vou ter que mandar meu filho Jesus do mesmo jeito como as crianças nascem, como um bebê. Então, ele mandou o anjo Gabriel ir até Maria, que era uma jovem judia da época, que morava lá em Israel, na Judéia, e ele disse para o anjo: apareça diante da minha serva Maria e diga a ela que ela foi escolhida para ser a mãe de Jesus. E Maria, quando recebeu aquela visitação do anjo, ela se assustou. E quando o anjo falou: você foi a favorecida, você foi escolhida para ser a mãe do Filho de Deus. Ele vai mandar o Espírito Santo vir sobre você e vai gerar no seu ventre o Filho de Deus, que será chamado de Jesus. Maria se casou com José. José era o marido de Maria. Mas Jesus não podia vir através de José, porque José, tanto José como Maria, vieram de Adão e Eva, assim como eu, como você. Se ele fosse gerado por José, ele ia ter a semente do pecado no interior dele, no coração dele. E Deus tinha que mandar alguém que não tivesse nenhum pecado. Então, quem gerou Jesus foi o Espírito Santo de Deus. E Maria serviu apenas para receber Jesus no seu ventre, no seu útero, como a sua mamãe aconteceu com sua mamãe quando engravidou de você. E aí o útero de Maria serviu como aquela casinha que aquele bebê Jesus precisava para ir se desenvolvendo e aos 9 meses nascesse. E aconteceu assim. Quando tinha 9 meses, Jesus nasceu. Nasceu num lugar bem pobrezinho, numa manjedoura. A manjedoura é um lugar onde os animais comem. E ali naquela manjedoura estava aquele bebezinho, Jesus, que ninguém sabia que ele era o próprio Deus. Tinha José, tinha Maria. José foi o cuidador de Jesus. E tinha também muitos animais, muitos pastores vieram para conhecer aquele menino Jesus e se alegraram muito pelo nascimento de Jesus. Vocês vão ver agora uma foto onde você vai ver a família linda de Jesus. Seu papai, sua mamãe aqui na terra, aqueles animais todos ali cercando ele, os pastores vindo visitar. Eu vou dar um segundinho para vocês verem essa foto, tá certo? Aí, foi o que aconteceu. Eles estavam em Belém, Jesus nasceu, depois eles voltaram para uma cidade chamada Nazaré e Jesus cresceu nessa cidade. Jesus foi se tornando menino, depois de menino ele se tornou um homem, um adulto. E ele sempre estava conversando com o seu pai lá no céu. Ele gostava muito de conversar com Deus Pai. Assim como eu estou conversando com vocês agora. E com certeza o Deus Pai dava conselhos a ele. Dizia a ele: você agora tem que andar por esse caminho, você tem que dizer essas palavras, você tem que falar do meu reino, você tem que pregar a minha palavra. E Jesus sempre muito obediente ao que o Deus Pai falava. E ele foi seguindo aqueles conselhos, seguindo aquele caminho, para cumprir aquela missão que ele recebeu aqui na Terra. Vocês sabem que você tem uma missão, eu também tenho uma missão. Todos nós temos uma missão divina, que vem de Deus, para nós atuarmos aqui na Terra, usarmos o nosso tempo aqui na Terra para fazer sempre a vontade de Deus. E assim era com Jesus. Então, o Deus Pai disse para Jesus: filho, você vai ter que
ensinar a essa humanidade, a esses homens, os meus valores, os meus princípios, a minha doutrina, a minha palavra. Você tem que dizer a ele, e não só dizer, mostrar também com as suas ações como nós devemos caminhar aqui na terra. Temos que ser bondosos, temos que ser misericordiosos, temos que falar do reino de Deus, temos que aprender a perdoar, temos que aprender a amar. Assim Jesus viveu aqui na terra e ele veio nos ensinar isso também. E Jesus, ele tinha uma palavra tão linda quando ele falava, que ele ia atraindo a multidão de gente até ele. E ele ficava cercado assim por muitas pessoas. Aquelas pessoas queriam ouvir a palavra de Jesus. E depois descobriram que Jesus tinha um poder de cura. E aí, muitos que estavam doentes corriam atrás de Jesus para que ele curasse. E ele curou muita gente, viu? Tinha cegos que ele curou e passaram a enxergar. Tinham pessoas surdas que ele curou e passaram a ouvir. Ele ressuscitou pessoas mortas. Ele perdoou o pecado de todos aqueles que chegavam até ele. Jesus fez muitos milagres aqui na terra com o poder de Deus. Mas essa era a orientação do Pai, que ele fizesse exatamente isso, caminhasse por essa terra, ensinando aos homens como deveria pensar, como deveria agir, como deveria caminhar por esta terra. Então, Jesus foi atraindo muita gente. E sabe de uma coisa? Ele, às vezes, ele via aquela multidão atrás dele. E, de repente, ele via um monte, aí ele subia no monte, e aquela multidão ficava toda assim, ao redor dele. E ele começava a pregar, a falar de Deus, a falar do reino de Deus, a pregar tudo que Deus gostava. Vocês devem ser misericordiosos, vocês devem ser limpos de coração, vocês devem ajudar o próximo. Ele ensinava coisas maravilhosas, que se nós hoje pudermos viver desta forma, o mundo seria lindo e maravilhoso. Mas os homens ainda estão muito distantes de Deus, muito longe de Deus. Então, eles ficam violentos, eles gostam de prejudicar o outro, eles às vezes cometem crimes, eles falam mentiras. É porque Jesus não está perto deles, nem está dentro deles, no coração deles. Mas o que Jesus fazia naquele tempo que ele esteve aqui na Terra, que ele passou 33 anos aqui na Terra, e passou 3 anos e meio falando de Deus, falando do reino de Deus, falando da presença de Deus, como é bom ter essa companhia, como é bom orar, como é bom conversar com Deus. Alguns, uma multidão, seguiam ele, queriam ouvir a ele, mas tinha alguns que não gostavam de Jesus. Sabe por que eles não gostavam? Porque Jesus, com o poder da palavra que ele tinha na sua boca, ele ia juntando pessoas e mais pessoas e mais pessoas, e aquelas pessoas ficavam assim embebecidos, assim, admirados como Jesus falava. Aquilo trazia uma paz no coração de todos. Aquelas palavras que Jesus falava semeava amor no coração deles, semeava bondade. E os líderes da época, os governadores, os sacerdotes, o sumo sacerdote, todas aquelas pessoas que tinham o povo na mão, que tinham o governo ali na mão, ficaram com medo de Jesus tomar esse governo da mão deles. E aí eles armaram um plano para matar a Jesus. E aí Jesus começou a sofrer perseguição. Jesus começou a ter uma caminhada também muito dura aqui na terra, mas Jesus sabia que o plano do Pai era esse mesmo.
ele tinha que vir para a terra, ele tinha que falar do reino de Deus, da palavra de Deus, e depois ele ia ser morto e crucificado. Esse era o plano do Pai. E esse dia chegou. Chegou o dia em que eles conseguiram pegar Jesus. Eles prenderam Jesus, eles açoitaram Jesus, maltrataram muito a Jesus. Mas Jesus estava ali calado, sem dizer nada, porque ele sabia que a vontade do Pai era que acontecesse exatamente assim. Porque só dessa forma ele poderia trazer a salvação para essa terra e buscar de novo todos nós que estamos distantes de Deus para essa companhia maravilhosa do Pai. Então Jesus foi crucificado, tinha 2 malfeitores, um de cada lado, né? 2 bandidos, um de cada lado de Jesus. Jesus estava no meio. E um desses bandidos, um desses malfeitores, ele conseguiu enxergar que Jesus era Deus e que poderia perdoar os seus pecados. O outro não enxergou, mas o de cá enxergou. E aí pediu a Jesus que, se possível, perdoasse os pecados dele. Ele reconheceu que Jesus era um justo, que não estava ali, estava sendo crucificado injustamente. Jesus, vendo a fé que ele tinha no coração, o desejo que ele tinha de se salvar, Jesus virou para ele e disse: hoje você estará comigo no paraíso. Agora, o outro, que não conseguiu enxergar Deus em Jesus, perdeu a salvação, infelizmente. E assim somos nós. Se nós reconhecemos Jesus como nosso Salvador, como nosso resgatador, o Deus que se fez carne e veio habitar aqui na terra entre os homens, nós estamos dentro do plano de salvação do Senhor. Então, Jesus morreu na cruz para salvar os nossos pecados, para trazer de volta toda a geração de Adão e Eva, que foi uma geração gerada, concebida em pecado. E depois que ele foi sepultado, depois de 3 dias, o Pai ressuscitou a Jesus. Aí foi lindo, aí foi a glória. Porque todos aqueles, os governadores, os sacerdotes, o sumo sacerdote, que achavam que tinham acabado com Jesus, se enganaram. Porque o plano era esse mesmo. Que Jesus fosse para a cruz, que Jesus sofresse, que Jesus morresse e que depois o Pai ressuscitasse a Jesus. Quando Jesus ressuscitou, sabe o que aconteceu? Ficou declarado que Jesus venceu a morte. Ele não venceu a morte? Porque se ele não tivesse vencido a morte, ele ia continuar no sepulcro, continuaria enterrado. Como ele ressuscitou, ele teve vitória sobre a morte. E é isso que ele quer nos mostrar. Que nós, quando nós crucificamos os nossos pecados, que já estão todos eles pregados lá na cruz, nós vamos ressurgir numa vida nova. Nós vamos ressuscitar para uma vida nova em Cristo Jesus. Nós vamos começar a viver de outra forma, ter outros pensamentos, ter outros sentimentos no coração. Então, Jesus foi ressuscitado pelo Pai, subiu ao Pai para se apresentar, dizer: meu Pai, está tudo consumado, está tudo resolvido, seu plano deu certo. Agora a salvação está disponível para todos os homens. Adão e Eva e toda a sua geração podem voltar ao jardim do Éden e ter de novo companhia com o Deus Pai. Aí o Pai disse: Jesus, tu és um filho muito obediente, tu fizeste tudo aquilo que eu ordenei, mas agora desça de novo para a terra, passe 40 dias lá na terra, conversando com os seus discípulos, com aquelas pessoas que te seguiram, com os apóstolos, Pedro, João, Tiago, Natanael, Tomé, todos
que estavam ali perto dele, fale para eles do reino de Deus e que eles vão receber depois o Espírito Santo para que eles possam viver na terra com o Espírito Santo, que é o Espírito Santo de Deus, que é a mesma coisa que Jesus. Ele vai ajudar cada um de nós a vivermos nesta terra. Então, Jesus, sempre muito obediente, desceu de novo para a terra, passou 40 dias conversando com todos eles, e depois ele subiu definitivamente para o céu. Quando ele subiu definitivamente para o céu, depois de alguns dias, o Pai mandou o Espírito Santo para a terra, e aí o Espírito Santo começou a morar no coração de Pedro, no coração de Tomé, no coração de João, de Tiago, e de todos aqueles que aceitaram Jesus como seu Salvador, como seu Mestre, e como Deus encarnado que veio para a terra trazer esta mensagem de salvação. Então, o Espírito Santo hoje está também disponível para todos, para você, para mim, para o papai, para a mamãe, para o vovô, para a vovó, para o amigo, para o priminho, para todos. O que nós precisamos fazer é receber esta graça, esse favor de Deus para abrir os nossos olhos, como ele abriu os olhos daquele bandido que estava do lado de Jesus, para reconhecer que Jesus é o nosso Salvador, que Jesus é o próprio Deus encarnado, que nós queremos caminhar com Ele. Nós queremos seguir as suas pisadas, seguir pelo mesmo caminho. Mesmo que haja sofrimento, e vai haver, mas o maior sofrimento quem levou foi Jesus. Mesmo que nós soframos na nossa caminhada em alguns momentos, nós não sofreremos mais do que Jesus. Então, esse foi o segundo plano que Deus elaborou. O primeiro plano foi da criação da terra, que eu contei no vídeo passado. E esse plano é o plano da salvação, que Deus elaborou, pensou, imaginou e fez acontecer para trazer todos nós de volta à sua companhia, de volta a esse jardim do Éden, esse paraíso, essa presença de Deus maravilhosa. Então, quais são as conclusões que nós podemos tirar dessa história? Que Jesus veio para nos salvar. Uma outra conclusão que nós podemos tirar, que através de Jesus nós nos reconciliamos com Deus. Nós voltamos à presença de Deus. Entenderam? Reconciliar o que é? Voltar de novo a estar na presença de Deus, a ter companhia com Deus, a conversar com Deus, como Adão e Eva conversavam quando estavam lá no jardim do Éden. Qual é a outra conclusão que nós podemos tirar? Que nessa terra, para nós caminharmos com Jesus, nós temos que reconhecer a Ele como nosso Salvador e receber o Espírito Santo para morar em nós, no nosso coração, para ir nos dirigindo em cada coisa que nós vamos fazer, para nós não pecarmos, para nós não desobedecermos a Deus. O Espírito Santo é uma luz que vai lhe dirigir em tudo que você vai fazer, como você vai pensar, a forma como você vai agir, de que jeito você vai falar. Você sempre peça ao Espírito Santo para lhe guiar, porque essa foi a promessa do Pai. Jesus voltaria para o céu e ele mandaria o Espírito Santo sobre cada um de nós. E a última conclusão que nós podemos tirar é que quando Adão e Eva pecaram, eles saíram da presença de Deus, mas Deus elaborou este plano da salvação, mandando o seu Filho Jesus aqui para a terra para nos ensinar qual é o caminho que nos leva de volta a esse jardim, a presença de Deus. Então, crianças, fiquem com isso na mente.
Tem o plano da criação, que eu contei da primeira vez, e tem o plano da salvação, que é o que eu estou contando neste vídeo. Esse plano de salvação é exatamente para fazer com que todos nós voltemos à presença de Deus e deixemos de pecar, tá certo? Então, vocês continuem aproveitando este tempo que vocês estão em casa. Esse tempo deve ser aproveitado sem reclamar, sem se queixar de nada. Ele deve ser aproveitado fazendo coisas boas, coisas alegres. Vocês podem aprender a cozinhar, vocês podem aprender os meninos a lavar o carro com o papai, a consertar um brinquedo. Vocês têm que aproveitar esse tempo de uma forma útil e alegre. Principalmente, separar aquele tempinho para ler a Bíblia, para ouvir minhas histórias e para conversar com Jesus, porque Ele ama as criancinhas, tá bom? Então, um beijo para vocês todos e em outra história a gente se encontra, ok?